Olá, hoje iremos apresentar o nosso seminário de Físico-Química. Nosso grupo é composto por Felipe Vieira, Mariana Chentrito e Vitória Tapeti. O tema do nosso seminário é cinética química. Temos como objetivos aplicar os conceitos da cinética química através de exemplos do cotidiano e despertar os alunos ao estabelecer um vínculo do cotidiano com os resultados pela aplicação de modelos matemáticos e as descrições destes processos químicos, podendo então avaliar assim as suas consequências desses relacionamentos. A cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. A rapidez ou velocidade de uma reação química indica a variação da quantidade de reagentes e produtos com o passar do tempo. Para tratarmos dos fundamentos de cinética química, utilizaremos sistemas que fazem parte do cotidiano de nossos alunos, como, por exemplo, a queima da vela, que é um processo químico constantemente revisado pelo grande potencial didático, que tende a auxiliar na compreensão dos diversos aspectos envolvidos na cinética. Uma das principais dificuldades que podemos observar é que os alunos não relacionam a compreensão desse fenômeno com o reconhecimento de que o oxigênio é um reagente. A realização do experimento da vela ajuda a aproximar a química vista na sala de aula com o cotidiano do aluno, tornando assim as aulas mais atrativas e interativas. Outro exemplo que também utilizaremos é na formação da ferrugem, o qual é um dos espetáculos desagradáveis que é possível se presenciar no dia a dia também. Apesar de muitas pessoas não entenderem bem como acontece, sabe-se que será necessário realizar a reparação ou a troca do material metálico que foi afetado pela ferrugem. Este fenômeno ocorre no ferro e em muitas outras ligações ferrosas, como os aços carbonos, quando expostos à atmosfera ou submersos em águas naturais. A corrosão basicamente é definida como a deterioração de um metal ou de uma liga metálica, a partir de sua superfície pelo meio no qual está inserido. Essa metodologia envolve reações de oxidação e de redução que transformam o metal ou componente metálico em óxido, hidróxido ou sal. Os ácidos carbonos comuns contêm mais de 97% de ferro e até 2% de carbono, entre alguns outros elementos provenientes do processo de fabricação. O ar é o meio no qual os produtos compostos por ferro estão constantemente expostos e a oxidação do ferro ocorre porque este elemento é termodinamicamente instável na presença de O2 gasoso. Na atmosfera, a ação do O2 e o H2O gasoso torna o meio mais hostil, o que reage com os ácidos carbonos, formando uma camada porosa de produtos de corrosão, conhecida assim como ferrugem. A reação de formação desta ferrugem, assim como os hidróxidos e sais básicos, requer a presença de água e é nesse sentido que a umidade do ar é importante na formação do crescimento dessa camada de corrosão. Embora a concentração de oxigênio no ar possa ser considerada constante e a sua solubilidade em água é muito baixa, ela está sendo consumida rapidamente sobre a superfície do ácido. O oxigênio será exposto naturalmente, mas este deve atravessar cada vez mais uma camada de ferrugem maior e mais espessa, para atingir a área exposta cada vez menor, diminuindo a velocidade da corrosão no decorrer do tempo. Para o cronograma, pensamos em 4 aulas de 45 minutos, sendo assim as 2 primeiras aulas será passada uma introdução sobre cinética e depois realizaremos o experimento da vela, podendo também, posteriormente, realizar uma discussão na qual será perguntado a eles o que eles acham que interferiu na diferença da velocidade de reação das velas. As outras 2 aulas, em outro dia, será feita a realização do experimento da ferrugem e, posteriormente, uma discussão sobre quais outros fatores eles acham que podem ter influenciado na velocidade de reação sobre a ferrugem. Agora vamos falar um pouco sobre a metodologia utilizada no nosso trabalho. O que é a cinética? A cinética é uma área da química que estuda a rapidez das reações e os fatores que influenciam na velocidade, tanto para aumentar quanto para retardar a velocidade em que elas ocorrem. Isto é,
a variação que os reagentes e dos produtos com o passar do tempo. Seria quanto dos reagentes, por exemplo, A e B, são consumidos para produzir os produtos, por exemplo, C e D. Para calcular a média de formação e a média de consumo, nós vamos utilizar a seguinte equação. Para o consumo do reagente A, vai ser V, que é a média de consumo, igual variação da concentração de A sobre a variação do tempo. E assim, nós vamos saber o quanto do A, que é o reagente, foi consumido num certo tempo para ter os produtos. E pode-se utilizar dessa equação para saber a velocidade média do C, do D, que são nossos produtos, e também do B, que é o nosso reagente que também foi consumido. Existem alguns fatores que podem influenciar na velocidade, que são a superfície de contato, a concentração, a temperatura, a pressão e a utilização de catalisadores. Agora que os alunos já sabem o que é a velocidade das reações e o que a cinética estuda, nós vamos utilizar de 2 experimentos para trabalhar a velocidade das reações. O primeiro experimento será o experimento da vela e o segundo experimento será o experimento do ferrugem. Nós escolhemos esses experimentos porque eles estão no dia a dia do aluno. É fácil o aluno achar um lugar com ferrugem ou então ver uma vela sendo consumida. Para calcular a velocidade da reação, utilizamos a seguinte equação. Velocidade é igual a K vezes x elevado a m vezes y elevado a n, onde o K é a constante da velocidade de reação. O x e o y são as concentrações dos reagentes em mol por litro. E o m e o n são os expoentes. Vamos começar com o experimento da vela. Bom, esse experimento constitui em acender 2 velas. A primeira ficará exposta ao ambiente. Já a segunda terá o seu ambiente reduzido, pois será tampada com um copo. E assim, vamos poder demonstrar para a turma, de forma prática e visual, a importância dos fatores que vão interferir significativamente na velocidade da queima da vela. Após um tempo, a vela que está dentro do copo ela vai apagar sozinha e a vela exposta ao ambiente irá continuar queimando até acabar o seu pavio. Podemos entender desse experimento que para que as substâncias possam reagir é necessário que haja condições ambientes favoráveis. Há 3 elementos importantes para a combustão da vela. A ignição, acender a vela, combustível, a própria vela, a parafina, e o comburente, oxigênio presente no ar. E vai poder ser mostrado para a turma que um ambiente sem a circulação de ar terá a difusão do reagente oxigênio até que a vela retarde a sua reação, vai diminuindo a sua velocidade durante o processo. Sendo assim, vamos mostrar para os alunos que a vela que ficou em ambiente aberto teve sua velocidade de reação muito mais rápida. No segundo experimento, que é o experimento da ferrugem, nós iremos determinar a quantidade de ferro 3+ aquoso dissolvido durante a corrosão de uma chapa de aço carbono. Durante o experimento, os alunos vão poder verificar o desprendimento de bolhas de gás hidrogênio em praticamente toda a superfície da chapa que vai estar dentro da nossa solução. Podemos observar que as bolhas estão sendo geradas nas regiões catódicas e os átomos de ferro sendo oxidados nas vizinhanças das mesmas ou regiões anódicas. Vale ressaltar que, embora a redução do hidrogênio e do oxigênio sejam termodinamicamente possíveis e possam acontecer simultaneamente, a primeira é cineticamente favorecida, uma vez que o intervalo do pH do trabalho está entre 0,3 e 0,4 e a concentração de hidrogênio no meio aquoso é maior do que a concentração do gás oxigênio dissolvido nessa solução. E conforme o passar do tempo, nós vamos poder observar a mudança na cor da solução em que a chapa do aço carbono está submersa. Além disso, ocorrerá a mudança do pH dessa solução. Os alunos poderão observar, de uma forma prática, o acontecimento da ferrugem. E, quanto maior a superfície de contato, maior será o aumento da velocidade em que a chapa de aço carbono enferruja.
E outros fatores que também podem influenciar na velocidade dessa reação é o maior contato com o ambiente e com a umidade. Isso acelera o processo de ferrugem. Bom, agora que já sabemos o que é a cinética e como ela pode estar presente no nosso cotidiano, a gente trouxe 2 exemplos que se encaixam no cotidiano do aluno. Assim, ele vai ter uma maior perspectiva da cinética por ser mais próximo da sua vivência. A partir dos exemplos da queima de uma vela e da ferrugem, os objetivos das aulas podem ser atingidos com maior facilidade e gerar um maior compreendimento da parte do estudante, além de trazer um maior interesse ao demonstrar que a química pode ser estudada e reproduzida por todos. Também não podemos nos esquecer da parte da físico-química, ou seja, a partir dos resultados, a gente pode notar que nos sistemas fechados, o oxigênio foi fator limitante para a cinética de ambos os processos. Em sistemas abertos, a velocidade foi maior no sistema com mais parafina. Na vela de maior dimensão, a velocidade em sistema aberto é cerca de 2 vezes maior do que no sistema fechado. Isso nos remete àqueles fatores que foram citados no começo do trabalho, como concentração, temperatura, superfície de contato, catalisadores. Tudo isso pode influenciar na velocidade das reações. Além disso, sobre o processo de corrosão, o professor pode gerar uma discussão a respeito desse fenômeno, como um processo natural que acontece no cotidiano. Ainda assim, a nossa contribuição tem a intenção de mostrar para os professores que é possível dar uma aula sobre cinética química, que é um assunto de físico-química que, convenhamos, não é muito simples, possa ser aliado a objetos do cotidiano que facilitem a visualização e a aprendizagem dos alunos. Agradecemos desde já por ter assistido ao nosso seminário e bom fim de semestre!